regue essa terra que os homens ali plantarão. Regue essa terra que bons frutos ali nascerão. Quem disse que está tudo perdido, eu venho oferecer meu coração. Não será tão fácil, já sei o que está acontecendo. Não será tão simples quanto pensava. Eu venho oferecer meu coração. Como um documento inalterável, eu venho oferecer meu coração. Quando não houver ninguém, perto ou longe, eu venho oferecer meu coração. Nunca foi tão complexo falar em educação em tempos remotos. Se levarmos em consideração que temos um governo que reincide em políticas públicas que não atendem à real necessidade do povo, principalmente se considerarmos também o povo que vive no campo, pois é um povo que historicamente foram excluídos de vários direitos, inclusive e especial o direito à educação. Uma educação que precisa garantir o direito ao acesso, pois ainda é uma questão que precisa ser superada. Além do acesso, é preciso pensar também em uma política de permanência, pois sabe-se que 2,46 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola. Entre esses, mais de 1,7 milhões estão na faixa de 15 a 17 anos. Esse é o cenário da educação brasileira. Nesse sentido, é complexo, é difícil pensar em políticas públicas que atenda a essa demanda, que atenda a essa realidade, porque é preciso e é urgente se pensar em uma educação que atenda efetivamente os direitos de acesso, os direitos da permanência e principalmente e necessariamente o direito à qualidade. Pois, ao longo do processo histórico, a educação pensada para os povos do campo, ela tem sido deficitária em vários aspectos. E quando se pensa na qualidade, aí nós vamos ter professores com pouca preparação, nós vamos ter estruturas com muitas dificuldades, nós vamos ter problemas de natureza externas por conta da falta de políticas específicas e também vamos ter problemas de ordem interna, de formação, de planejamento, de currículo. Nesse sentido, é urgente, é necessário se pensar a educação para o cenário brasileiro e especificamente para os sujeitos, para as crianças e os jovens das escolas do campo. A educação do campo sempre foi um gargalo para o governo. Nunca houve uma prioridade para políticas específicas para os povos do campo. E em tempos remotos, em tempos de pandemia, as nossas escolas, elas estão sendo ameaçadas, elas estão correndo risco, porque faz-se urgência a gente dialogar sobre essa realidade atual das nossas escolas. Porque o que estamos vendo é a entrada de grandes empresas do ramo da tecnologia, da educação, que estão acessando o dinheiro público em troca de programas e de pacotes de conteúdo e impondo, de certa forma, às nossas crianças e adolescentes e jovens
que vêm se tornando consumidores. Então, neste momento de pandemia, implantou-se a ideia de ensino remoto com um programa de baixíssima qualidade de ensino e que estão expondo as crianças, os jovens e até os seus familiares à situação de risco de contaminação, tendo que sair de casa para acessar esse conhecimento, essa educação ou esse pacote. Nesse sentido, já há uma discussão entre os especialistas que discutem a educação sobre os riscos que isso nos trarão pós-pandemia, pois fala-se em uma educação, em um ensino híbrido, onde haverá essa fusão do ensino presencial com o ensino remoto, com o ensino online. Daí a nossa preocupação de refletir sobre isso, no sentido de entender o que é que fica depois da pandemia. Então, nesse sentido, a gente se preocupa porque esse ensino remoto, ele tira parte muito importante da educação, que é a convivência entre as crianças e entre os educadores. Então, essa educação à distância ou remota, ela poderá deixar muitos dos educadores desempregados, muitas pessoas das escolas. E aí nós vamos ter alguns professores que cumprirão apenas a função burocrática de manuseio dessas tecnologias. Então, os professores serão diminuídos, serão desvalorizados e, além do mais, serão colocados em xeque, né? Pois a educação à distância, ela transfere para as famílias funções que historicamente foram da escola. Nesse sentido, é urgente e é necessário que nos articulemos para garantir que a função da escola seja permanente, seja preservada, porque a escola não é só um espaço de construção de conhecimento, de ensino-aprendizagem, mas as nossas escolas nas comunidades são também espaços de encontros, de celebração, de festa e de ensino-aprendizagem de forma dinâmica, de forma lúdica e de forma criativa. Fica a reflexão sobre a importância e a necessidade de preservarmos as nossas crianças, jovens e as nossas escolas dessa imposição de um ensino remoto, online ou híbrido, como estão sendo chamados. Nesse sentido, fica o nosso recado. Se cuidem, fiquem em casa, mas não fiquem calados, não fiquem em silêncio.